A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos estar lendo o livro de Jeremias, capítulo 23, profecia contra os maus pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vós castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas e todas as terras para onde as tiver afugentado, e as fareis voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as pacentem, e elas jamais temerão, nem espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e é o rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o meu nome com o que será chamado Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir o que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinham arrojado, e habitarão na minha terra. Acerca dos falsos, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras, porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má, e a sua força não é reta, pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, e profetizavam da parte de Baal, faziam errar o meu povo de Israel, mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se converta cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com abismo e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos à palavra dos profetas que entre vós profetizam, e vos encha de vãs esperanças. Falam as visões de seu coração, não o vem da boca do Senhor. Dizem continuamente os que me desprezam. O Senhor disse: paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem: não virá mal sobre vós, porque quem estive no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. Eis que tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do coração nos últimos dias. Estendereis isto claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam feito ouvir as minhas palavras, o meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações.
Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo em que não veja, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentira, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer o que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o com apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que desmiuça a penha? Portanto, eis que eu, Senhor, que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua palavra e afirmam, ele disse: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e contam com as suas mentiras e leviandades, fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo: qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhes dirá: vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser sentença pesada do Senhor, esse homem eu castigarei na sua casa. Antes direi cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor, que falou o Senhor. Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis as palavras de Deus vivo, do Senhor dos exércitos, nosso Deus. Assim dirás a palavra que te respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas porque dizeis sentença pesada do Senhor, assim diz o Senhor, porque dizes esta palavra, sentença pesada do Senhor, havendo-os eu proibido de disserdes esta palavra, sentença pesada do Senhor. Por isso levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença, ó vós outros, e a cidade que vos dei, e a vossos pais, porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha que jamais será esquecida. Jeremias capítulo 24, a visão dos 2 cestos de figo. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figo postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artifícios e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Tinha 1 cesto figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro ruins, que de ruins que eram, não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondi: figos, os figos muito bons e os muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para
para esta terra, edificá-lo-eis e não os destruirei, plantá-lo-eis e não os arrancareis, dar-lhe-eis o coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus príncipes e o restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra como os que habitam na terra do Egito. Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra. O opróbrio e o provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde eu arrojarei. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Capítulo 25 de Jeremias, 70 anos de cativeiro. Palavra que veio a Jeremias cerca de todo o povo de Judá no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no ano que era primeiro de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, começando de madrugada, e vô-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviei o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses, quando os ouvirdes para os adorardes, nem provoqueis a ira com as obras das vossas mãos, mas vos farei mal algum, não vos farei mal algum. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas provocastes a ira com as obras das vossas mãos para o próprio mal. Porquanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, contra todas essas nações em redor. Os destruirei totalmente e vos porei por objeto de espanto, de assobio, de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles e a voz de folgueto e de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som das mós e a lua do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprides os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também e da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpra sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações, porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos ou segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma a minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber deles a todas as nações as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei por meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado. A Jerusalém e a cidade de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes,
para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e todo misto de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, a Gaza, a Ecrom, e ao resto de Asdod, a Edom, a Moabe, e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis da terra da além do mar, a Dedã, a Tema, a Bus, e a todos os que cortam os cabelos nas temporãs, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misto de gente que habita no deserto, e a todos os reis de Ezine, a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, e aos de perto e aos de longe, um após o outro, e a todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles ao rei da Babilônia. Pois lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai-vos, cai, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que estou enviando para o nosso meio. Se recusarem beber a água da sua mão para beber, então lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos: terei de bebê-lo. Pois eis que na cidade em que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficareis vós de todo impunes. Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. E tu, pois, lhes profetizará todas essas palavras e lhes dirá: o Senhor lá do alto fugirá da sua santa morada, fará ouvir a sua voz, rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra, como a eia dos que pisam as uvas. Chegará ao estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo contra toda a carne. Os perversos entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós, donos do reino, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes, dispersardes, e vós mesmo cairdes como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos de rebanho. Eis que os gritos dos pastores e o uivo dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas por causa do brasume da ira do Senhor. Saiu da sua morada como filho do leão, porque a terra deles foi posta em ruínas por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor. E vamos dar uma parada por aqui. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus.